Graça e paz para todos vocês, meus amados irmãos. Hoje nós queremos trazer uma meditação aqui e eu vou me basear pelo um acontecimento que eu presenciei aqui essa semana, que eu tive que levantar assim, um pouco assustado até, porque escutei um barulho de um carro de som com uma música muito alta e creio que todos aqui na minha rua escutaram a música. Quando abri a janela eu vi que era um vizinho fazendo uma declaração de amor para com a sua esposa, né? Muito bonito isso, esse tipo de atitude, né? Mas o que me chamou a atenção foi realmente o barulho ensurdecedor que aconteceu. E depois eu comecei a meditar sobre aquela passagem que se encontra em Mateus, capítulo 10, versículo 46 em diante. Fala da cura do cego de Jericó. Jesus também, onde ele estava, acontecia barulho de gente gritando, de gente pedindo socorro, de gente chorando, de gente pedindo ajuda, né? E reclamando da vida, pessoas correndo. Então, onde ele estava, uma grande multidão ia. E diz a palavra do Senhor que ele, atravessando uma cidade chamada Jericó, ia uma grande multidão com ele. Então, um cego, Bartimeu, filho de Timeu, começou a gritar, e um cego estava ali mendigando, e ele começou a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E algumas pessoas mandavam ele calar. Cala-te, não incomoda o mestre. Creio que até discípulos de Jesus. Mas ele clamava ainda mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O que chamou a atenção de Jesus não foi o barulho daquela multidão que estava com ele, mas o barulho de um só clamando ele, dizendo essas palavras: Jesus, filho de Davi, fazendo alusão que Jesus era o que vinha da genealogia de Davi, ou seja, o Messias prometido. Jesus logo viu que Deus revelou àquele cego que Jesus era realmente o profeta prometido. E Jesus mandou que o chamassem. Levanta-te que ele te chama. Essa foi a ordem que o cego recebeu. Diz o texto sagrado que o cego lançou de si a sua capa e foi ter com Jesus. Era uma capa, suponho eu, que era preta, imagino. E essa capa era uma autorização do Império Romano para todo homem ou mulher. Na verdade, eu vi homens, né? Pelo um estudo que eu fiz. Eu não sei se as mulheres cegas teriam a mesma autorização. Mas quem era cego, o governo romano dava autorização para ele mendigar, usando a capa concedida pelo Império Romano. Então, ele largou a capa e foi ter com Jesus. Hoje, a minha mensagem é para que alguém que esteja assistindo, esteja dependendo de algo e acha que é com esse algo que vai continuar vivendo e sobrevivendo. Eu quero dizer para você que aonde Jesus passa, ele tem o melhor para mim e para a sua vida. Quem sabe tem gente aí precisando de grandes vitórias, mas ficam debaixo de uma capa. A capa para aquele cego era praticamente onde estava baseada ou dependia dela para a sua vida. Ele se protegia da chuva, ele se protegia do sol, ele se protegia, do frio. Ao dormir, cobria-se com a capa. Pela manhã,
ele usava a capa para pedir esmolas, então a capa praticamente era um grande aliado dele para ele sobreviver. Ele precisava da capa. Mas quando ele ouviu que Jesus de Nazaré passando, ele falou: agora é minha oportunidade. Então ele largou aquela capa que o sustentava, mas ao mesmo tempo era a capa da sua humilhação. Ele jogou de lado essa capa e foi ter com Jesus. Largou a capa da humilhação. Hoje tem gente assim. Tem gente que estão dependendo de uma capa e estão debaixo dessa capa e não saem de jeito nenhum. É a capa do vício. Largue a capa. Ele está passando, Jesus está passando e vá ter com ele. É a capa de um estilo de vida que Deus não projetou para a minha vida nem para a sua vida. Esse estilo que você anda levando e você está vendo que isso não vai te trazer em nada, não vai te beneficiar em nada, e Jesus tem algo maior para a sua vida. Largue esse estilo de vida, largue essa capa e venha ter com Jesus. E vá ter com Jesus, porque Ele tem o melhor para a sua vida. Eu poderia citar aqui vários tipos, né, de, vamos dizer assim, de capa, em que o ser humano fica achando que é ali que ele vai continuar vivendo, e é ali que ele já acostumou e não consegue largar, e é dali que ele vai levando a vida. É a capa do vício, é a capa da bebida, é a capa de uma vida mesquinha, que realmente Deus quer que você largue para ir ter com o Filho dele. Largue a capa e vá ter com Jesus. O cego de Jericó, ele recebeu a cura porque ele tomou essa atitude. Se você não tomar nenhuma atitude, nada vai acontecer na sua vida. É necessário tomarmos atitudes para irmos de encontro ao Filho de Deus. Todas as mulheres e homens que tiveram um encontro com Jesus, né, elas abriram mão de algo, elas fizeram uma atitude que agradou a Deus. A atitude do cego de Jericó, a sua fé foi também comprovada em largar a capa. Tem gente que fala que crê em Deus, busca a Deus, mas ainda quer continuar com a capa. Largue a capa e vá ter com o Mestre. E Jesus, vendo o cego chegando até ele, ainda perguntou: o que queres que te faça? Jesus já sabia o que ele queria, mas Jesus queria ouvir dele, como quer ouvir de mim e de você as nossas razões. Fale com ele, ele quer ouvir. E o cego disse: Senhor, que eu tenha visto. Estou cansado de ser humilhado durante toda a minha vida, carregando aquela capa que eu joguei lá no chão, e eu quero ter uma nova vida, Senhor Jesus. Jesus disse: vê, a tua fé te salvou. E aquele cego, ele passou a enxergar Jesus. Ele viu Jesus e seguia-o pelo caminho. É interessante também essa última parte da Bíblia, desse acontecimento, que ele, após ter recebido a cura, recebido a bênção, ele seguia quem? A Jesus pelo caminho. Porque tem muita gente que vai atrás da bênção e esquece do abençoador. Tem muita gente que recebe a bênção, seja ela da cura, seja ela da prosperidade, seja a bênção do casamento, seja a bênção do emprego, e não segue o abençoador. É interessante você observar comigo nessa passagem que ele o seguia pelo caminho depois de ter sido curado, depois de ter recebido a visão, a vista, né? Depois de ele ter sido curado por Jesus, ele passou a seguir Jesus.
né? Por quê? Porque melhor é ter o abençoador na nossa vida do que a própria bênção. Tenha o abençoador. Siga-o. Ah, mas eu não recebi a bênção, como eu vou seguir? Continua seguindo, porque a bênção virá como consequência da sua obediência. Amém? Então que Deus em Cristo te abençoe. Essa história é a história do cego de Jericó, que está em Mateus capítulo 10, versículo 46, acho que vai até o 55. Medite lá, Mateus 10, 46 em diante, história do cego de Jericó. E largue a capa, solte a capa e vá ter um encontro com Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe.